Olá a todos, eu sou o Hamilton Maciel e hoje nós vamos falar sobre cuidar do corpo e do espírito. É um tema bem atual, considerando-se a atual situação que nós estamos enfrentando, em que todos estão, com razão, muito preocupados com a saúde, tanto física quanto mental. Afinal, viver em isolamento nos afeta tanto psicologicamente quanto fisicamente. O nosso corpo, ele é o instrumento que nós usamos para nos relacionar com o mundo material, com os nossos semelhantes e também é o nosso veículo de aprendizado. É a roupagem que nós, enquanto espíritos, usamos para interagir com o mundo à nossa volta. É o nosso instrumento principal durante a encarnação. E como um músico que necessita, para exercer a sua arte, de um instrumento mais perfeito possível, nós também, como espíritos, necessitamos do instrumento mais preciso possível para os propósitos da nossa encarnação. As percepções recebidas e enviadas pelo espírito dependem do cérebro para serem corretamente processadas. É dele que o espírito se serve para emanar sua vontade. Mas sem um cérebro em bom estado, as atividades que o espírito tem que exercer ficam prejudicadas. É como se o espírito fosse um músico, obrigado a usar ou a tocar um instrumento imperfeito, desafinado, com problemas. O som, a música, a arte desse músico não vai ser corretamente expressada, obviamente. Ele precisa de um instrumento o mais harmônico e perfeito possível para exercer a sua arte. Assim é o espírito com o cérebro, que é um órgão do corpo físico. Sendo o corpo um instrumento que o espírito se serve durante a encarnação para exercer as suas atividades, daí é que vem a necessidade de cuidar de nosso corpo, para que nós, como espíritos imortais que somos, não é? Possamos dispor de um instrumento no melhor estado possível para pôr em prática as atividades que precisamos desempenhar nesta encarnação, para poder colocar em prática as atividades que nós nos propusemos a desempenhar nessa encarnação, para exercer o nosso plano encarnatório, digamos assim. E existem religiões, filosofias ou seitas que acreditam que torturar, macerar, maltratar o corpo é uma maneira de chegar à perfeição. Creem que, pelo sofrimento das dores carnais, o espírito irá se tornar mais humilde, menos orgulhoso, mais submisso, mais dócil. Confundem a, o corpo físico com o espírito que o utiliza. E, na realidade, martirizar o corpo só o torna menos apto para servir de instrumento ao espírito que o habita. Pois ferido e mutilado é um instrumento menos capacitado para servir ao seu propósito. É o espírito que deve aprender as lições. É o espírito que deve ser testado, fustigado, desafiado para aprender, para superar os obstáculos e para se tornar mais perfeito. Os materialistas veem o corpo humano como uma máquina que, com a morte, se finda, deixa de existir. E com isso, o próprio ser que ali se manifesta, que ali habita nesse corpo, também se extingue. Então, para o materialista, o corpo encerra
toda a existência do ser. Não há diferença entre o corpo físico e o espírito que o habita. Para o materialista, ao findar-se o corpo, finda-se a pessoa. A pessoa acaba com a morte física. Ora, nós sabemos que o corpo nada mais é do que uma roupagem física que o espírito, eterno e imortal, se utiliza para interagir com o mundo físico, para aprender as lições que necessita, para praticar os atos da sua existência, os atos que ele planejou para essa encarnação. Entendendo isso, temos a ciência de que o corpo, sendo um instrumento desse espírito, deve ser tratado com o maior respeito e apreço. E estamos falando também do desenvolvimento intelectual, pois o cérebro, sendo um órgão físico, é o centro de onde emanam todas as diretrizes e decisões para o resto do corpo. É o centro orgânico da existência física do corpo e o órgão principal através do qual o espírito exerce as suas decisões. Um cérebro defeituoso ou mal preparado impede o espírito de exercer plenamente a sua vontade e as suas decisões sobre o corpo físico. Porém, cuidar do corpo é bem diferente de cultuar o corpo. Tudo deve ser feito sem exageros. Aliás, todo o exagero, né? Tanto o flagelo do corpo dos ascetas e dos materialistas, quanto o culto exagerado dos próprios materialistas, é uma falha. É a falha da exibição e da vaidade exageradas. E sempre que se excede, a gente exagera-se num aspecto, existe um desequilíbrio. O equilíbrio está sempre na moderação, no equilíbrio, e manter todos os aspectos razoavelmente equilibrados. Então, por isso, nós dizemos que cuidar do corpo é uma coisa, cultuar esse corpo, culto o corpo físico, é outra coisa bem diferente. É o que exacerba a vaidade, o orgulho. Segundo o próprio Allan Kardec, a ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente que por vezes se vê em graves desordens orgânicas produzidas por efeitos de violentas comoções morais. Ou seja, a ação do espírito é evidente e hoje em dia nós sabemos disso, ela é comprovada hoje em dia. As doenças psicossomáticas são frutos de viciações ou perturbações do espírito. Quantas vezes nós já vimos ou nós já ouvimos falar de pessoas completamente sãs e que, através de perturbações, de problemas mentais, isso, aquilo, outro, depressão e tudo mais, acabam até mesmo desenvolvendo doenças que não tinham. E às vezes doenças que, inclusive, que nem estavam no seu planejamento encarnatório, nem tinha a mínima possibilidade dessa pessoa sã ter essa doença. Mas o que acontece? O espírito perturbado, ele consegue influenciar o cérebro e de tal maneira essas doenças acabam por se desenvolver. Não nos esqueçamos que o cérebro é o centro de controle que controla tudo o que acontece no nosso corpo físico. E ele também é o centro aonde o espírito exerce a sua vontade. O espírito exerce principalmente a sua vontade e controla principalmente através do cérebro. Então, uma perturbação espiritual, uma doença, uma enfermidade espiritual pode, inclusive, desencadear uma doença de fundo psicossomático. De onde se conclui que, tão importante quanto cuidar do corpo, digamos até que mais importante, inclusive, é cuidar do espírito. O velho ditado da antiguidade, mens sana in corpore sano, né?
mente sã e corpo são. Então, tão importante quanto cuidar do corpo, da saúde física, de se preservar, de manter o corpo nas melhores condições de asseio, higiene e funcionamento, também tão importante quanto é cuidar do espírito, talvez até mais importante, porque assim como um corpo com problemas, feitoso, macerado e tudo mais, não consegue ser um bom instrumento para o espírito, um espírito perturbado também não vai conseguir servir corretamente de um corpo, por mais são que esse corpo esteja. Mas como cuidar do espírito? Talvez seja uma pergunta que muita gente se faz. E não imaginam que a resposta seja tão simples e, ao mesmo tempo, tão trabalhosa. Exige de nós empenho, domarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade e, principalmente, nos importarmos com o nosso próximo. Afinal de contas, nós somos seres coletivos, nós vivemos em sociedade, nós estamos aqui para interagir uns com os outros e nos importarmos com o nosso próximo. Termos empatia com os outros é uma das etapas mais importantes para o nosso aprendizado. Nós cuidamos e nos aperfeiçoamos através dos bons pensamentos, das boas ações, de uma correta e firme boa conduta moral. Devemos primar também por ter empatia com os nossos semelhantes, entender-lhes as dificuldades e estarmos dispostos a auxiliar o nosso próximo. A caridade e, principalmente, um dos instrumentos mais importantes é a prece. A prece, ela é uma invocação ao divino. Por ela, nós tentamos estabelecer uma conexão mental com o alvo para o qual nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, um louvor. Podemos orar por nós mesmos, pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. A prece é o que nos conecta com o divino. Além da prece, imprescindível, indispensável para a nossa evolução, nós precisamos também nos conhecer, para que a gente possa identificar em nós mesmos os pontos em que a gente precisa melhorar, quais os defeitos que nós precisamos corrigir em nós, quais são aqueles pontos e aqueles aspectos onde a gente não está sendo tão bom assim, onde nós temos problemas, onde nós temos dificuldades de enfrentar. De repente, eu tenho muita dificuldade com o meu orgulho, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não aceito crítica, eu acho que qualquer coisa qualquer observação é uma observação pessoal. Isso é um sinal de orgulho, isso é um sinal de um problema, de um defeito que eu preciso me melhorar. Por isso, o autoconhecimento, ele é extremamente importante, porque ele vai nos dizer exatamente os pontos onde nós precisamos nos melhorar, os pontos onde nós precisamos trabalhar para nos aperfeiçoar, aqueles pontos fracos que nós precisamos resolver em nós. Um ditado, um dizer de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é que o homem atrai os bons espíritos, que o vem sustentar nas suas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para viver e vencer as dificuldades espirituais e físicas. E é através da prece que nós encontramos forças para resistir às tentações, às revoltas, tão comum, né, a todos os seres, quando a gente está encarnado, ou se encontra doente, ou enfrenta alguma dificuldade. Mas
para que possamos atrair essa simpatia dos bons espíritos que vão nos sustentar, nos ajudar nestas ocasiões, nós precisamos também sermos pessoas melhores. Nós precisamos nos esforçar para ser pessoas melhores. Então, por isso, nós precisamos muito do autoconhecimento e principalmente da prece. Nós precisamos, assim, não menosprezar o nosso corpo, mas tampouco a nossa formação moral como espíritos que somos. Porque nós somos uma dualidade, espírito e corpo físico. E nós temos que cuidar bem de ambos. O velho ditado, mens sana in corpore sano. Então nós temos que manter esta formação equilibrada entre o corpo físico e o espírito. É importante cuidar do corpo, mantê-lo saudável, em boas condições, mas também é importante cuidar de nós mesmos como espírito, da nossa evolução moral. Precisamos ser, no dia de amanhã, um pouco melhores do que nós fomos no dia de hoje. E um dos instrumentos, dos melhores e mais eficientes instrumentos para isso que nós temos, é a prece. Porque com a prece nós nos recolhemos em nós mesmos. Nós fazemos essa conexão com o divino e nós conseguimos analisar em nós aqueles nossos problemas, os nossos defeitos, que vão nos permitir melhorar, evoluir, progredir e, a cada dia, termos pouco mais de mens sana e in corpore sano. Então, cuidar do físico, do corpo e do espírito envolve essas duas etapas, envolve esses dois aspectos, essas duas atividades. Ou seja, a virtude está no equilíbrio, em manter o equilíbrio entre estes dois aspectos. Nós, enquanto espíritos, devemos cuidar da nossa evolução moral e intelectual e também devemos cuidar do instrumento que nos serve de veículo nesta encarnação, que é o nosso corpo físico. Então, era isso que nós tínhamos para falar nesta pequena palestra, né? E obrigado a todos vocês. Foi mais uma vez um privilégio poder estar com todos. E que Deus abençoe a todos.